Olá, boa noite. Começando mais uma live nessa quarta-feira sobre dedo podre. Se você conhece alguém, oi Ivanilbis, seja bem-vindo ou seja bem-vinda, não sei. Ilma Feitosa, sejam bem-vinda. Para Juliana, boa noite. Então, dedo podre, e tem tudo a ver com esse momento que a gente vai viver agora, Dia dos Namorados, no próximo, sem ser esse sábado ou outro. E eu creio que muitas pessoas nesse momento estão vivenciando assim uma certa ansiedade ou então carência por esse dia, né? Dia dos Namorados. E eu tô sozinho, ou então eu tô com alguém, mas eu não consigo terminar. Oi, Patrícia, seja bem-vinda, querida. Hoje muitas pessoas vieram falar comigo pelo Zap sobre esse assunto. Ah, eu acho que eu sou. Ah, eu vou ver. Então, oi, meu marido, minha sogrinha. Tô acenando. Deixa eu ver se a Nil já entrou. Então eu vejo assim um momento bem propício para se falar sobre dedo podre, né? Que seria uma escolha ruim. Ah, a Nil já chegou. Oi, querida! Oi! Agora você entra com a beleza, né, Nil? Que Nossa, coisa tô fera boa! nisso agora. É. Agora estão me chamando de blogueira, agora você vê. Aham, mas tá mesmo. Nil, eu vou Oi, pedir para você se apresentar, que tem algumas pessoas aqui que não te conhecem. tá ok. Meu nome é Vanilce, eu sempre gosto de falar o meu nome, né? Porque é importante, porque muitas pessoas não me conhecem como Vanilce, mas o meu nome é Vanilce e a maioria das pessoas me chamam de Nil. Bom, eu sou psicóloga, é, trabalho com a abordagem sistêmica, terapia familiar sistêmica. Eu vou botar o fone, tá, Fica melhor com Nil? fone? Não, para te ouvir fica melhor. Mas tá todo mundo me ouvindo bem? Dá um ok aí, gente, para saber se vocês estão me ouvindo bem. Vamos ver. Agora eu tô te ouvindo bem. Mas vamos lá, desculpa ter te cortado. Não, tudo bem. É, Então, vê se tá me ouvindo bem, senão eu também ponho o microfone, o fonezinho, se ficar melhor, tá? Então, Ó, Ivanil falou ok. tá bom, né? Tá. Então tá ótimo. Então, eu também fiz um. Eu tenho uma formação também no psicodrama e também um curso também de dependência química, trabalhar com Uhum. dependente químico. E trabalhei durante um tempo, alguns anos. Morei em Brasília, tive um consultório lá. Depois eu Uhum. voltei para o Rio e trabalhei no consultório, trabalhei com dependência química também durante muitos anos, na primeira clínica popular do estado do Rio de Janeiro. Foi uma Uhum. experiência muito boa, uma equipe maravilhosa. E hoje eu estou no consultório. Uhum. Então, essa sou eu. Eu como Ok. profissional, né? Aham. Então, Nil, a gente vai falar hoje sobre escolha. Dedo podre não deixa de ser uma escolha ruim com relação a relacionamento, né? É. E pensando nisso, Hum. eu deixo aí uma pergunta para quem está aí nos assistindo. O que é para Opa. você? Tá baixo? Não, não, é só pra mim. Tá tranquilo. Você quer botar o fone? De repente Se você. melhora um pouco. É, colocar aqui.
Então, para a gente aproveitar o nosso tempo, né? Porque tem muita coisa boa aí para falar. Isso é tudo muito bom para todo mundo. O que significa, o que você acha, você que está aí nos assistindo, o que você acha que é ter um dedo podre? Eu estava conversando. Melhorou, Nil. Graças a Deus. Tá Pra ouvindo mim, agora? melhorou. Então, Tá ótimo. tá? Eu tava conversando com um amigo meu ainda há pouco, aí eu falei assim, ter dedo podre, nosso tema não é ter nenhuma micose no dedão, não, tá? Depois eu vou te contar uma, Nil, do meu marido. Mas fala. Então, assim, o que eu. Na realidade, uma forma popular de falar, né? O dedo podre. Tem o dedo podre. Exatamente. Pô, eu só escolho o cara que me abandona, só escolho o cara que é um duro, que só me leva para lugar barato. Ou sempre Aham. escolho um cara que também é ciumento demais, ou um cara que é muito agressivo, verbalmente, emocionalmente, fisicamente, né? Fisicamente. Então eu só escolho, não sei o que é isso. Agora é interessante, né, Sandra, que quando a pessoa fala isso, ela fala assim, eu escolho. É uma escolha. Ou falta de escolha? Eis É, outra pergunta é também outra para se pergunta. responder no É, final da live. É escolha ou falta de escolha? eu acho que é falta de escolha. Porque assim, ô Nil, só para a gente entender essa falta de escolha, Ah, é, a gente escolhe muito mais a nível inconsciente do que consciente. sim, É 80%, né, a atuação do inconsciente e 20% do nosso consciente. Isso no dia a dia. Então, daí a necessidade do autoconhecimento, da terapia, para você estar mais consciente das suas escolhas. sim. Concorda? Por isso que eu perguntei, será que é falta de escolha? É falta de descobrir, conhecer a sua história familiar. Porque a partir do momento que Exatamente. você conhece, isso é tão importante, gente. Porque não tem aquela história do amor à primeira vista, né? Que a gente estava falando, né, Sandra? Não tem essa história de amor à primeira vista. Tem a escolha à primeira vista. E a Verdade. escolha está relacionada com as nossas emoções, com aquelas lacunas que ficaram faltando, ou várias outras situações que nós vamos estar aqui falando, que você olha e parece que é um imã, né? Parece que vem assim, um gruda no outro. Quer dizer, mas é por isso que a gente precisa saber, conhecer a nossa história, conhecer as nossas faltas. Porque quando você olha para alguém, você vai olhar assim, ele vai, ou ela, né? Que a gente não está falando aqui só para mulher. Né? Porque Exatamente. tem homem também que tem o dedo podre. Uhum. Né? Então, quando olha assim, dá aquele clique, né? É ele É ele. inconscientemente, é ele, é ela, Exatamente. que vai preencher. Né? A gente vai estar falando do príncipe cantado, que depois vira sapo. Aham. E a escolha, o Nil, ela não é tão romântica quanto a gente imagina. Né? A gente escolhe muito mais por uma utilidade, né? Completar aquilo que está me faltando. E aí o que está me faltando da minha história de vida. Daí a importância de você voltar, ver as tuas lacunas, o que faltou lá atrás e que eu estou buscando hoje que o outro vai me completar. Porque o outro te complementa, mas não te completa. É, Né? A lacuna, o vazio, aí é um trabalho de você com você mesmo e com a sua raiz, com a sua família de origem. é.
Porque, né, Sandra, ninguém vai preencher esses espaços que não foram preenchidos, né? Ninguém. Ninguém. Você pensa assim, hoje mesmo eu vi uma coisa assim. Uma pessoa até consciente, né? Eu não vou fazer aquela pessoa feliz, nem ela vai me fazer feliz. Ela precisa estar feliz e eu preciso estar feliz para que a gente possa caminhar junto, porque senão fica numa cobrança, né? Que o outro tem que me dar, o outro tem que me dar amor, o outro. Eu lembro de uma história que a pessoa ela era tão. E isso aconteceu na adolescência dela. Ela tinha uma necessidade tão grande, ela teve um pai que supriu assim, nas necessidades, né? Aquele pai que enche a geladeira de comida, que não falta nada em casa. Pai supridor, né? Mas Financeiro. não deu aquela atenção, aquele carinho, aquela conversa, aquele abraço, aquelas palavras, aquela proteção, porque era um pai mais passivo. Na realidade, aquela relação de um homem mais passivo e uma mãe e uma esposa mais forte, né? Um pai ausente, né? Um pai ausente. Poderia falar assim. Ele não deixava faltar nada em casa, mas também não ficava em casa. Não ficava em casa. Não era presente. Então, ela na adolescência, ela arranjou um namorado que era quando olhou, inconscientemente, tá, gente? Achei meu pai, meu papai. E ela foi eles estudavam na mesma escola. E um dia ele chegou atrasado, porque eu acho que tinha um esquema dos dois, que quando eles chegavam na escola, antes da aula, eles faziam lanche. E ele pagava o lanche dela. E esse dia ele não chegou, ele chegou atrasado. E ela deu uma bronca nele, porque ele chegou atrasado e não pagou o lanche dela. Como se ele tivesse... Papai! Como é que é, papai? Não vai pagar meu lanche? Inconsciente é isso. Porque na realidade ela tinha um pai que supria a barriga dela, né? Exatamente. Como é que você não vai suprir? Então, como é que você chega uma hora dessa? Não pagou meu lanche, não veio pagar, eu tô com fome. E aí ela começou isso depois, né? Processo terapêutico, começou a perceber, ela falou assim, meu Deus, como é que eu fiz um negócio daquele? Como que eu falei pro cara isso? Ele era meu namorado, não era nada assim. Ele não tinha essa obrigação. Então, esse aí é um dos... aí a gente acaba... E assim, essa completude, tudo começa lá no início da nossa vida. Vou falar um pouco da barriga da nossa mãe, né? Lá na gestação, onde tudo a gente era suprido, né? Onde tudo acontecia, tinha aquele quentinho, aquele gostosinho, e de repente tudo isso é perdido. De repente você é expelido lá para fora, batem você para o pulmão, né? Para entrar ar no pulmão e tudo parece que, né? Acabou aquele ambiente acolhedor, aquela coisa gostosa. E assim vai adiante na vida. Então é como se a gente sempre estivesse buscando lá no início, né, Nil? Esse lugar gostoso, de muita paz, de muita segurança, de completude, né? E tem outra coisa. Quando a criança nasce, esse sentimento, esse bem-estar, né? Bem-estar. Nem quando ele nasce, os pais, eles não são, nenhum pai é perfeito. Nem pai, nenhuma mãe. Então eles não vão, de qualquer forma, gente. Quem fala assim, eu sou perfeito, não é. Ninguém é perfeito. Nenhuma família é perfeita, nenhum pai, nenhuma mãe. Deu tudo. Eles deram o que eles puderam dar. Porque também tem a história lá da vida deles, né? Também daquilo que eles receberam e daquilo que eles não receberam. Então, vai faltar. Vai faltar.
Então, Então a escolha acaba sendo aquela projeção daquilo que eu quero, daquilo que preciso, né? A mente capta as informações de que preciso e desconsidera informações que são muito importantes, né? Informações que mostram que não vai dar certo, né? Tem um aí, autor... Ah, fala. não, aí nesse caso, Sandra, Hum, ficam duas pessoas, né, buscando ser completado. uhum, Então, eu vou procurar alguém que me complete, que eu acho que é aquela história da cara metade, uhum. né? Acho que nesse caso, que é a história da cara metade, a minha metade, né? A minha outra banda, isso não existe, gente. Não existe. Sabe, outro para me completar. Não existe isso. Você já é inteira. E nós precisamos estar inteiros, em todas as áreas. É lógico que nós somos seres dependentes. Nós não sobrevivemos quando nós nascemos. Nós não sobrevivemos se a gente foi largada aí no mundo, né? Uhum. Porque isso demonstra que nós somos dependentes. Mas uma dependência natural do ser Normal. humano, normal, né? Não é aquela Uhum. dependência, eu dependo do outro para, Uhum. né? Então, Eu necessito do outro para ser feliz. Quantos que estão infelizes? Eu estava falando no início, por conta do Dia dos Namorados, sem ser esse sábado ou outro. Muitos estão até em depressão, né, Nil? Porque, eu não tenho namorado, eu vou passar sozinha, né? Aquela angústia, aquela agonia, justamente por isso, né? porque fica naquela não é que a gente, é bom, tá? É perfeito, tudo bem você ficar sozinho. Não, não, o homem não nasceu para ficar sozinho, né? É bom, Uhum. mas essa dependência, eu não sou feliz com a minha vida. A minha vida, eu tenho que ter alguém para ser feliz. Não, eu tenho que estar bem, sabe? Tenho que gostar daquilo que eu faço, da minha profissão, dos amigos, de Uhum. estar com a família, de poder observar aquilo que você gosta. Né? Eu falo Uhum. muito lá no. Estar bem com você, se sentir uma boa companhia, Isso. né, Eu falo Nil? muito lá no Instagram, no Hum, Psico Saúde Emocional, que o prazer, você promover, né, promova, tem umas fotos lá, promova algo bom para você. E se leve, né, uhum. como se você estivesse levando para algum lugar que você gosta. Você gosta de ver uma praia, de olhar a natureza, gosta de fazer caminhada, gosta de. O que dá para fazer hoje também, né? Com essa pandemia tem muita coisa que a gente gosta Que não de dá. fazer que não dá. Não dá para Uhum, fazer. Então, essa coisa do outro que vai me completar. uhum, Não vai, não vai. Não tem a cada metade, a metade. Não tem, porque fica uma coisa assim, um dependendo do outro. Eu quero que você me dê uhum, isso. Eu quero que você me dê isso. Então fica dois carentes, né? Porque se for ver a história dessa pessoa, dessas duas pessoas, né? uhum, E que até uma coisa que eu falei com você, né, Sandra? Que a gente ia falar uhum. na live, que a gente não ficar só ligada no dedo podre. Quem tem o dedo podre, mas também ficar ligado no outro. Aí o que você falou mesmo, Sandra? Fala aí pro povo. Peraí, não ficar ligado no dedo podre e ficar no outro o quê? Não Ficar lembro. na outra pessoa, no que foi escolhido. Aí você falou, não, o outro também é dedo podre. Ah, sim, porque também ele tá te escolhendo em função das lacunas dele, né? Isso. Daquilo que ele. Porque assim, quanto mais deficitário, quanto mais vazio, mais situações mal resolvidas dentro da gente, Nil, mais dedo podre a pessoa se torna, né? Porque ela está ali escolhendo para tampar, para suprir. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Relacionamento abusivo. Geralmente é uma filha, né, com o pai. O pai é abusador.
Então essa filha, essa mulher escolhe esse pai que tanto queria. E geralmente o abusador ele vem muito como protetor, né? Proteger, satisfazer, aquele paizão. Só que depois se torna o quê? Controlador, abusivo, né? Quer controlar a vida, ciumento, aí vem as agressões. E a pessoa está tão envolvida, ele me protege, ele cuida, nunca tive isso, né? Suprindo aquela necessidade, que passa desapercebido algumas agressões. Não digo nem física, mas verbais, né? Agressões verbais, emocionais, enfim. Então, quanto mais deficitário, né, e mais necessidade, mais a gente idealiza no outro que ele vai suprir em mim. Seria mais ou menos por aí. É uma história também bem parecida com essa aí que você está falando, de uma mulher que foi justamente isso. Ela teve muita coisa do pai. O pai ofereceu muitas coisas, mas a proteção ela não sentiu, não se sentia protegida. E aí conheceu uma pessoa, e à primeira vista, né? Amor à primeira vista. Que não é amor à primeira vista, né? Escolha à primeira vista. Escolha à primeira vista. Escolha emocional das lacunas, para quem está entrando agora e não pegou o início. Então, nessa escolha, foi justamente assim, ela não teve proteção, aí viu o cara, né? Esse aí vai me proteger. Nossa, ele vai... E aí ele, todo educado, sedutor, fazia tudo por ela. Passou um tempo... Paizão. Passou um tempo narcisista. Agressivo, controlador. E no final ela acabou se separando e agora tem filhos, né? Então ele tem outros problemas, né? Outros problemas. Agora fica aparecendo, eu estava vendo aquela história que tem no Instagram, no Rio. Eu sempre falo o nome, nunca falo o nome certo. Que são filmes, são pequenos vídeos que são engraçados. Que aí tem assim, mostra quando adotei o cachorro, como eu esperava que ele ficasse e como ele ficou. Eu quando eu tava pensando... Sempre acontece isso. E como é que era lá no vídeo? Não, o cachorro fofinho e bonitinho. Como ela pensou que fosse ficar o cachorro. Todo, né, grandão, forte, poderoso. Aí aparece um vira-latinha todo meiguinho, né? Mas eu tô falando assim, da coisa assim, do que você idealiza, daquilo que você espera. É uma boa metáfora, eu gostei, isso aí. Daquilo que você espera, você adota, né? Mas espera que seja aquela pessoa, ou então você espera que seja uma pessoa meiguinha e aí se torna um pitbull. Exatamente. Quando você adotou, quando você conheceu, o que você esperava que fosse um cachorrinho mansinho, bonitinho, né, fofinho, mas depois quem ele se tornou? Um pitbull. E, Nil, a pessoa escolhe muito mais, né, muito mais na idealização. Ela não consegue, muitas das vezes, enxergar quem é a pessoa. Quem consegue enxergar é a mãe, é o líder religioso, é o irmãozinho, é alguém da família. Fala, olha, ele age assim, presta atenção. Mas a pessoa, ela fica cega. Eu vou falar isso lá mais pro final, que a emoção, ela cega, ela paralisa. Eu tenho uma amiga, só para contar rapidinho, assim, que ela namorando e tal, o cara, né, também abusivo. E ela muito carente, que também teve um pai abusivo e tal. E o cara, uma vez, dentro do ônibus, deu um tapa na cara dela. Eles estavam noivos. E todo mundo avisou para ela. Falou, olha, não casa com ele, esse cara é agressivo. Não, mas é que ele estava nervoso naquele momento. Nega! Porque ele é muito bom, ele cuida de mim, ele faz tudo por mim. Gente, tudo que é muito, põe um pé atrás. Essa pessoa está te manipulando. Porque o ser humano não é muito, não, ele é normal. Né? Tem defeitos e tem qualidade.
Nil, quando chegou na lua de mel, ele deu uma surra nela. Primeiro dia de lua de mel, à noite. Mas uma surra. Uma surra. Porque eu estava na casa de praia, eles estavam lá atrás, né? Eu fiquei na casa da frente, eles estavam no sobrado lá atrás. E eu vi tudo. E naquela época tinha aquela coisa que briga de marido e mulher não se mexe a colher, né? E É, ninguém fez nada. Hoje em dia eu talvez teria uma postura diferente. Então, é. assim, tem sinais. Negócio de, casei enganada. Não, você se enganou e não viu os sinais. Concorda, Nil? Sim, porque o amor, entre aspas, né? A paixão, Uhum. ela cega o cérebro. O cérebro, ele não, ele fica cego, ele fica A burro. razão não funciona. Não, Aham. não, volta tudo lá pro emocional. Você vê também que nesses filmes hollywoodianos também, essa coisa muito idealizada, né? Aquela coisa maravilhosa, aquele príncipe encantado, né? Aquele filme Uma Linda Mulher, tudo muito, né, perfeito. O cara que vai. Glamuroso, né? Muito É, lindo. então, fica nessa idealização que a gente sabe que não é só pelo que a gente vê, mas pelo que a gente assiste, apesar de mostrar muito lado muito bom, mas Uhum. tá bem, tá relacionada às emoções, às necessidades, às Uhum. lacunas, né, Sandra? E outra coisa, eu estava até pensando antes da live, assim, se espera um príncipe encantado. Gente, se espera um príncipe encantado com 15, 16, 12, 20 anos, nunca se casou, ainda tem aquela idealização. Agora, uma mulher de 40, 45, 35, que já passou por vários relacionamentos e ainda espera um príncipe encantado, emocionalmente ela não é uma adulta, concorda comigo? Sim, Ela está aquela, lá na fase da infância, paralisada emocionalmente, na fase da adolescência, porque assim, o adulto, ele tem um olhar real, mais real, que um ser humano tem falhas, defeitos e tem as virtudes. Mas agora sim. quem está, né, numa certa idade, esperando o príncipe encantado, não quero tirar a ilusão de ninguém aqui não, tá? Mas assim, emocionalmente, essa mulher ou esse homem ainda é um menino ou uma menina, concorda comigo, Sim, Nil? O que você sim. acha? Não, eu acho que sim, porque é aquela pergunta que eu costumo fazer para os meus pacientes. Qual a sua idade cronológica? E agora eu quero que você pense Exatamente. qual a idade que você acha que você tem. Uma pessoa que tem 40, 50 anos, aí ele fala, eu acho que eu tenho uns 20. Então, a pessoa percebe. Então, é uma escolha imatura. Mesmo que tenha 60, 70 anos, pode ter a idade cronológica com 70 anos, mas a idade emocional pode ainda estar lá atrás. Né? Hoje eu estava. Essa coisa também que a gente ainda vai falar um pouquinho, né, das repetições, daquilo que se repete. Então, uma avó que não conseguiu criar os filhos, teve uma mãe que também não conseguiu criar, e ela também, com a mesma dificuldade de criar. Como é forte essa coisa da fidelidade da família. Aí a gente parte para aquela outra explicação, Sandra, que é a busca para atender às exigências familiares. Muitas vezes você se relaciona, você busca uma pessoa porque é uma pessoa que tem aquelas características que sua família vai aceitar, não o que você queira, Para satisfazer a tua família, exatamente. né? E aí você acaba, pode ser até que o seu pai ou sua mãe tenham uma percepção assim, eu fiz uma escolha errada, me casei errado, mas a fidelidade é tão grande, eu tenho falado isso bastante com meus pacientes,
como que é forte, como é séria essa fidelidade aos nossos pais. Não é que a gente tenha que ser ingrato ou desobedecer, né? Ou fazer, ser do contra, não é isso. É você repetir aquilo que não foi positivo na vida deles. É lógico que tem muitas coisas positivas que nós vamos repetir e devemos repetir. Sim, e E nem tem devemos, como, exatamente. né? E nem tem como, porque a gente acaba. Aquilo que nós observamos é o que é o que nós vamos repetir. Nós aprendemos por modelos. Então, quando você vê um casal brigando e com agressividade, a criança vai repetir. A criança vai logo dar um sinal, a escola vai logo chamar, olha, seu filho está agressivo. Mas está agressivo por quê? Exatamente. Ele está repetindo o modelo. Alguma coisa está acontecendo. Criança não cria nada, né, Nil? Ela repete. Outra Isso coisa aí. também, Nil, que é uma das características da escolha do dedo podre, você escolhe uma pessoa para não sair da sua família de origem. Ou seja, você escolhe uma pessoa errada, porque isso tudo inconsciente, gente, vocês que estão aqui. Porque no futuro você não vai dar continuidade com essa pessoa e aí você vai voltar para a barriga da família. Isso, Né? tem uma, É aquela... tem uma história Fala. assim de uma pessoa que ela conheceu também e um rapaz, e quando conheceu ficou assim encantada, né? Achei, encontrei aquele que aquele que me valoriza, aquele que fala coisas boas para mim, aquele que me leva numa loja e fala, compre o que você quiser, que eu pago. Faça, pode fazer qualquer coisa. Aquela pessoa carinhosa, aquela pessoa que te valoriza mesmo, te apoia. Então, essa pessoa achou essa pessoa. Mas é aquela história, né? Adotei, pensei que era assim, achei que fosse ficar assim e ficou de um outro jeito. Só que ela ficou durante muito tempo, sabe, Sandra? Porque depois ele se mostrou uma outra pessoa. Ele não era aquela pessoa que ele se apresentou. E ela ficou a vida inteira não, ela ficou muitos anos esperando ele voltar a ser aquela pessoa que ele mostrou que era. É igual a droga, né? A droga é assim, você usa a primeira vez, chega lá no pico do prazer. Depois, com o uso, você nunca mais chega naquele pico, né? Aquele auge lá do prazer. Só vai descendo para depressão, né? Prazer e depressão. Mas esse é só um detalhe da dependência química que eu não... Tá aqui no meu ser, né? Isso acontece também, Nil, muito no relacionamento abusivo. Por isso que a mulher não consegue sair, né? Porque ela sempre acha que ele vai voltar a ser o que era antes. Aquele grande Deus, galanteador, que vai fazer tudo Sedutor. por ela, que vai botar ela lá em cima, exatamente. É o ciclo do relacionamento abusivo. E aconteceu assim. Ela esperou, mas eu acho que nessa espera, Sandra, na realidade, ela era sendo fiel à mãe dela. Sabe? Porque a mãe dela também, o pai dela, né? Era um homem que tinha essas características. Quer dizer, repetindo o mesmo padrão de relacionamento do casamento dos pais. Então, incrível, né? E ela tinha uma necessidade muito grande de agradar. Sabe, ela inconscientemente, né, ela fazia muitas coisas para agradar esse pai e essa mãe. Principalmente a mãe. A ponto de casar, de ter um relacionamento com uma pessoa semelhante à mãe dela. E apesar da mãe falar que ela não fez uma boa escolha, que ela se arrepende de tudo,
Mas eu acho que está, acho não, tenho certeza, que está ligado ao que você está falando. Essa, o não sair de casa. Né? Não saiu. Aquela situação, o casamento dos pais dela ainda não está bem resolvido dentro dela. Aí ela inconscientemente acaba repetindo. Até no sentido inconscientemente também, tanto inconscientemente, de resolver. A gente repete tentando resolver. Ou ela tem mágoa desse pai, ressentida com esse pai, ou mágoa com a mãe, que nunca saiu da relação. Tem alguma coisa, alguma pendência, né, com relação a esse casamento, a esse relacionamento que deixou, que fez mal a ela, e ela acaba indo para a vida e escolhendo o mesmo tema. Porque É incrível. ao mesmo tempo que ela repetiu esse comportamento, essa escolha desse padrão, dessa característica desse homem, ao mesmo tempo ela queria agradar essa mãe. Ela pensa, né, inconscientemente, estou fazendo uma escolha igual a da minha mãe, estou agradando a minha mãe. Mas ela tinha muita... Porque ela buscou... O que ela viu nesse homem foi aquele olhar de atenção, o que ela não tinha da mãe e não tinha do pai. Sabe? Então, ela viu nesse homem tudo que ela precisava. Porque ela ficou a vida inteira tentando fazer a mãe feliz. Ela falava assim, eu tenho que fazer minha mãe feliz. Ela pensava, mas ela não sabia a importância que isso tinha, o quanto que isso era até ruim para ela. Era ruim para ela, porque ela, o tempo inteiro ela fazia qualquer negócio. E tem pessoas que fazem qualquer negócio para ter o outro. Então ela fazia qualquer negócio para ter a mãe. Tem pessoas mulheres que acabam fazendo coisas que não gostam de fazer só para não perder o relacionamento. Abre mão de si, do seu eu, valores, do que pensa, exata, para agradar, para ter o amor do outro. Porque senão ele pode ir embora. E isso é codependência, né? Porque na realidade é porque ela não teve lá esse apoio, esse sentido de pertencimento, né, da família. Não se sentia pertencente. Então, essa necessidade faz com que a pessoa faça, né? Eu sei que tem muita gente aí que está ouvindo e sabe o quanto que coisas absurdas, loucas, que você fez por, entre aspas, né, amor. Mas não se culpe, não se condene. Né? Procure tentar resolver, mas não repetir essa história. É importante a gente falar aqui que muitas das vezes essas escolhas são inconscientes, né? E a pessoa nem sabe que ela está repetindo o mesmo padrão. Quantas pessoas que eu atendo aqui, que eu faço o genograma, e ela fala, nossa, meu casamento é igual do meu pai e da minha mãe. Nossa, meu casamento é igual dos meus avós. Porque é tudo o mesmo padrão, o mesmo tema, né? As mesmas questões do relacionamento. Abuso, agressão, álcool. Então, assim, porque quando a pessoa toma consciência disso, isso já é até saudável. Mas o pior, quando ela está ali repetindo, não consegue sair e não sabe que está repetindo. Acho que é a pior situação. Eu ouço algumas pessoas falarem isso. Me ajuda a sair disso. Eu não consigo sair disso. É verdade. Porque ficar preso aquilo ali, porque, né, no caso daquela mulher, né, eu achava que ele ia mudar, não mudava nunca, mas eu achava que ele ia mudar. Né, como é que eu posso abandonar? Porque tem uma identificação também, né? Como que eu posso abandonar alguém, já que eu fui abandonada? Né? Então, se eu termino com alguém assim, se eu acabo esse relacionamento abusivo, como que eu vou... É um sentimento de abandono, que vai mexer com o sentimento de abandono da pessoa, que tem que tomar essa posição. Então, ela não dá conta.
ela fica refém da relação, né? Acaba ficando refém da relação. E outra coisa também, Nil, nesse processo, a gente escolhe para ficar na família de origem e o motivo que nos levou a se unir àquela pessoa acaba sendo o motivo que vai fazer com que aquele casal se separe. E a gente tem vários exemplos, né? Ah, eu escolhi porque ele era protetor, porque ele estava sempre cuidando de mim, sempre muito do meu lado, cuidando. Aí daqui a pouco, no relacionamento se torna controlador, abusivo, né? Ah, fulano é tão alegre, ele é alegria na minha vida. Porque eu sou, né? Sou triste, deprimida, tenho questões não resolvidas e ele trouxe... Não é assim que eu consciente como eu estou falando, gente. É tudo a nível consciente. Aí você se apaixona pela alegria, daqui a pouco eles se tornam sem noção. Tipo assim, sabe? Um adolescente na vida, sem noção, faz palhaçada na hora que não tem que fazer. Sempre é assim, né? Eu ouvi uma história assim. Chega... A gente pergunta, né, durante a terapia. O que que te chamou a atenção nessa pessoa? O que te encantou nessa pessoa? Ah, ele era muito inteligente, era um homem trabalhador, era um homem que, sabe, era um homem muito bom. E agora? Ah, não aguento esse homem. Ele só quer saber de trabalhar. Não me dá atenção. Não quer, sabe? Ah, é muito culto, muito, né, fala aquelas palavras difíceis. Ah, não. Muito pesado, muito chato. E é desse jeito que acontece. Daquilo que atrai é que depois te irrita. É o que vai separar. Então, assim, Nil, quando a gente não está emocionalmente saudável, acabando escolhendo pessoas não saudáveis, pessoas tóxicas, né? Então, assim, você ferida acaba atraindo pessoas feridas. Você com dor acaba atraindo pessoas com dor. Então, assim, quem está esperando, quem está angustiado, querendo ter uma pessoa, porque, é dia dos namorados, não quero ficar sozinha, vai tratar essa angústia, né, Nil? Seria a nossa mensagem aqui. Vai se trabalhar, vai se fazer. Seja você a tua melhor companhia. Quando você for, convide alguém para estar com essa boa companhia que é você. E não busque no outro aquilo que você não tem, né, Nil? Teve uma... Tenho nessa intenção de receber esse afeto, porque na sua família de origem você não teve isso, eu lembro de uma história de um relacionamento que a pessoa, o casal, ele tinha tanto, ele era muito protetor, né? Ao contrário, ele era muito protetor, e ela era a filhinha, né? A filhinha. E ele não falava coisas para ela, eles não tinham uma comunicação, porque ele achava ela tão delicada, que ela não tinha condições de ouvir determinadas coisas. Então não se falava. Nossa. Não se falava. Eu falei assim, gente, mas o casamento, o teu casamento, parece, a sensação que eu tenho, é como se fosse um cristal. E que você segura esse casamento. Você acredita que são os tipos de relacionamento, aquele outro tipo de relacionamento, que é superficial. É justamente o que você está falando. Não cria intimidade. Fica na superfície, não se aprofunda. Né, Nil? Ele falava assim. E aí ele falava assim, eu não posso falar. Ele falou assim, eu gosto de fazer determinadas coisas, de sair, mas ela não gosta, mas eu não posso falar. Eu disse, mas você não gosta? Chama, conversa com ela. Ah, não, eu não sei como é que ela vai ficar, ela é muito sensível. E essa mulher... Pisando em ovos. Pisando em ovos. E aí ela acabou ficando depressiva. E numa da terapia de casal,
Ela falou assim, não, mas eu não sou isso, eu não sou isso que ele pensa que eu sou, eu não sou tão sensível assim, eu quero que ele fale as coisas. Aí as coisas começaram a ser faladas. Aquela proteção Nossa. toda, aquele cuidado todo que ele tinha com ela, ele começou a falar, porque ele estava... Né, que aquilo que não se fala é que adoece, né? Exatamente, os não ditos, né? É. Então o casamento já estava adoecido e ele aí soltou demais, né? E acabou soltando muita coisa e acabaram se separando. É mesmo. Não É. deram conta. Não, porque ela começou a falar coisas para ele também, ele para ela, depois não deram continuidade, que eu acho que é uma coisa também que não dão continuidade. Não, eles não deram continuidade à terapia, então isso acabaram terminando sem fazer todo aquele processo de separação. As etapas da As terapia de etapas. casal, né? É. Aí, Aham. De repente, eles nunca conseguiram se casar, né? Se casar no sentido de ter intimidade, né? De um conhecer verdadeiramente o outro. Ficou sempre no superficial. sim, sabe por quê? Porque A gente chama de pseudomutualidade, né, Nil? A teoria sistêmica. e sabe o que acontecia com ele? Ele não tinha se separado ainda da família. Porque ele saiu ele não saiu. Ele desempenhava esse papel na família dele, ele cuidava de todo mundo, De cuidava pai, da cuidador. mãe, cuidador de pai, e achou aquela coisa, né? Ah, achei alguém para cuidar. E na realidade ela não precisava desse cuidado todo. Né? Ela não era tão Exatamente. insegura, tão medrosa assim. Então ele realmente não tinha saído de casa. Ele ainda estava lá. Ele foi melhorando com o tempo, Emocionalmente. emocionalmente, Aham. da família de origem dele. Nil, para a gente ir fechando e pegando um gancho que você acabou de falar, Bowen, que é um teórico da sistêmica, da teoria familiar sistêmica, ele fala que quanto mais embolado, fusionado, emaranhado é o indivíduo com a sua família de origem, isso emocionalmente, mais doente é essa pessoa a nível emocional. Então, ela vai funcionar muito mais a nível, aí eu vou voltar lá no início, muito mais a nível emocional do que racional. As decisões dela vão ser a nível emocional, escolhas de relacionamento, tudo vai ser a nível da emoção. E emoção, ela paralisa e ela cega. Porque a Tanto que escolha, você vê desses... fala, depois a eu vou... escolha, o que acontece nessa paixão que cega o cérebro? Você não escolhe, quer dizer, essa escolha, para você falar assim, eu amo essa pessoa, você tem que conhecer. Esse tipo de Claro. escolha de dedo podre é a falta de conhecimento. A falta, porque hoje em dia as pessoas conhecem e na semana seguinte já vai morar junto. Não deu tempo de Exatamente, conhecer. Nil. Não deu tempo de conhecer. Você não, por isso que não dá certo, por isso que a quantidade de pessoas que se separam é porque não se conheceram. Então fica naquela expectativa, aquela coisa de vai me suprir, eu vou suprir, eu vou ser esse pai, você aquele que ela não, aquele que ela nunca teve. E chega lá na frente, não era bem isso não, vou Se separaram porque, na realidade, nunca se uniram, né, Nil? Verdadeiramente nunca se uniram. Se separaram porque já casaram para se separar. Já se juntaram sabendo que não ia dar certo. Eu já vou começar sabendo que não vai dar certo.
Inconscientemente, tá, gente? Inconsciente. Gente, aqui é tudo inconsciente. A gente só fala de É o inconsciente. tempo inteiro. Quando chega a consciência, a gente. Graças a Deus, né, Nil? Mas tudo É, isso é nível e não é inconsciente. fácil, tá, gente? Não é fácil. Não é fácil, gente. Não Até é você fácil. admitir, porque você quer sempre estar culpando o outro. Se você vai pegar um casal que está em crise, é um sempre falando Uhum, mal do outro, sempre falando, não, mas é ele que fez isso, é ela que não fez isso, é ela que disse que ia fazer e não fez. Então, uhum. é olhar para si, olhar para si, olhar para a sua história familiar, ver as suas lacunas e ir embora. As E suas resolver. responsabilidades. Exatamente, as suas responsabilidades, porque o amadurecimento emocional passa muito pela autorresponsabilidade, né, Nil? De É, você saber, não, eu que escolhi, eu que, né, parar de olhar para o outro e olhar para si. E é. olhar para si Isso consciente das suas escolhas. para a Ah, gente, como terapeuta, até na hora de colocar esse limite, olha para você, não olha para o que o outro. É lógico que a gente vai deixar a pessoa falar e tudo, mas agora olha para você. Qual foi a sua responsabilidade? Qual a sua parcela de responsabilidade nessa escolha? Qual a sua uhum, parcela de responsabilidade nesse casamento? Qual a sua parcela de responsabilidade de exatamente. ter dado certo e de não ter dado certo? Exatamente, Nil. Né? Qual a sua parcela de responsabilidade de ter esse dedo podre? A escolha é sua, a responsabilidade é sua. Exato. Então, Para de culpar o outro, né? não deu certo porque ele não fez isso, não fez aquilo. Não deu certo porque inconscientemente já estava escrito nas estrelas. Eu estava tudo errado. Então, Nil, aí é para a gente pensar quantos não escolhem seus relacionamentos, aí, né, com uma pessoa que está embolada com a família, vive ela escolhe, faz tudo pela emoção. Quantos que não escolhem seus relacionamentos com medo de ficar sozinho? Olha aí o medo. Ansiosos para ter um parceiro, uma companhia, ansiedade, angustiado pela solidão que estão vivendo. Olha a emoção, angústia. Não é uma boa escolha. Isso é escolha de dedo podre. Do dedo podre, né, Nil? É, é isso aí. Vamos ver um pouquinho os comentários aqui, Sandra? Vamos lá. A gente já está aqui, Nil. Vamos ver se tem Cadê, gente? Cadê? alguém. Tem algum? Ah, a Silvia entrou. Ah, fez algum comentário? Não tô... Não, ela entrou. Ah, ai, meu Deus, peraí, cancelar. A Kátia está aqui. Família que importa. Gente, pode escrever também comentários. Senão a gente só fica aqui falando. Luciene. É Ah, legal, Luciene? Luciene. Acho que é a Luciene mesmo. Então, assim, Nil, para a gente poder fechar, escolha racionalmente como. Ah, a Silvia falou, Amanda, essa live. Como que a É, gente escolhe racionalmente? Resolvendo pendências no passado, resolvendo situações com a tua família de origem, com a nossa família de origem. Se a gente não resolve, a gente sai colado pelas costas. E quando isso acontece, a gente acaba repetindo o mesmo padrão que a gente viveu na nossa família de origem e que quando éramos criança, adolescente, a gente falou assim, isso eu nunca vou fazer, eu nunca vou me casar para ser dessa forma, né, Nil? é. Jamais vou me casar e acaba repetindo. Acho que alguém escreveu alguma coisa aqui. Aqui, Suzy. Meu ex saiu e nunca disse o que estava errado. Avisou um dia e saiu no outro, depois de 2 anos. Quer dizer, nunca pôde Nunca falou. falar o que tinha de errado, É né? O que ele aquele não estava gostando, relacionamento que não tem superficial, né? Superficial. pseudo-mutualidade. Eu dei uma história que é E aí, isso que engraçada. acontece,
pisar em ovos é meio que medo de perder, né, Nil? E É, aí, por medo de perder, a gente acaba perdendo a pessoa. é. Não fala, não resolve, Tem uma história que conta. o casal, eles casaram, né? E a esposa fez berinjela. Hum. E ele não gostava de berinjela, mas ele queria agradar. Aí ele falou, ai, meu amor, que delícia. Muito boa essa berinjela. Ah, você gosta? Ah, então vou fazer todos os dias. E aí ela fazia todos os dias berinjela para ele. Um dia ele pediu separação, porque ele já não aguentava mais comer berinjela. Achei ótimo. Não, Gente, fechou, é só uma Nil. brincadeira, é só uma brincadeira, Então, né, gente? Mas é porque isso acontece. Não gente, fala. Se não faça, a parafraseando, outra pessoa não vai falem que adivinhar. vocês não gostam de berinjela. É, Não engole a berinjela falando que tá boa para com medo de perder, porque vai chegar uma hora que acaba perdendo, né, Nil? é, Excelente metáfora. é. Minha Só uma querida, frasinha. muito obrigada. Ah, É só uma fala, frase aqui, para a gente fechar fala. também. Entender a sua Tá. própria escolha é o primeiro passo para mudar. Entender o tipo de pessoas que você escolhe e entender a sua própria história familiar, entender as suas lacunas, são os primeiros passos para uma mudança. Para você E não. pegar o dedo podre e colocar. Ah, Nil, deixa eu te contar. Eu pedi Ah, sábado pro Júlio fazer o post do dedo podre. Aí ele ah. saiu e o dedo dele bateu, ficou preso quando a Ai, porta meu fechou. Tava roxo. Aí ele tirou a foto do dedo dele. Aqui, amor. Todo roxo o Pronto, já dedo. tem. Já tem o post. Minha Ai, meu querida, Deus. muito obrigada. Sempre muito bom estar com você. E as pessoas adoram, Nil. As Ah, pessoas te adoram. que bom, que bom. Eu também gosto muito de estar aqui com você, de estar com as pessoas que Ai, estão que aí com bom. a gente. É um prazer para mim poder a gente estar falando de Que coisas que a gente bom. aprendeu, coisas que a gente viveu, que a gente pode ajudar outros, né? Exatamente, é Então, verdade. Então muito tá, bom. minha querida. Um Um beijo, beijo, beijo para tá? vocês também. Beijo para Beijo. todo mundo, gente. Tchau. Tchauzinho. Tchau.